Vamos lá. Gente, boa noite, mais uma vez, né? Sou o Márcio, da Food Franquias, para os que não me conhecem, né? A gente está realizando aqui a nossa segunda mesa redonda digital, hoje com tema de CRM, tá? Então, vamos falar aí de clientes, consumidores, dados, né, relacionamento entre os consumidores e as nossas empresas, enfim, de preferência focado, né, na parte do food service e de franquias, né, então sempre trazendo o tema para esse viés. Queria agradecer a todos que vieram, queria deixar também aberto aí o microfone para que cada um pudesse, né, se apresentar rapidinho, né, coisa de 20, 30 segundinhos, falar da onde que é, qual empresa, né, e aí todo mundo poder se conhecer, né, um pouco mais e a gente poder aumentar o nosso networking, que acho que é o principal objetivo aí desses bate-papos. Bom, eu vou chamando aqui para não ficar bagunça, né? E cada um também, cada tela tem uma ordem, né? Então, eu vou seguir aqui minha ordem, vou chamar aqui o Jocinaldo aqui para se apresentar. Olá, boa noite a todos. Sou o Jocinaldo, sou de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Tá? Eu sou da QuickBiz Tecnologia, trabalhamos com automação comercial há mais de 20 anos. Eu sou focado na solução, tá? O que é a solução para mim? Hardware, software e serviço. Então, nós somos uma empresa onde o cliente que nos contata, tá? Ele pode adquirir de uma única empresa os 3 pilares para ele automatizar a empresa dele, seja loja de food ou seja varejo. Nós focamos mais no food, tá? Nós temos uma experiência muito boa com o Top Chef, que o Márcio conhece aí, e eu já faço isso há quase 20 anos, tá? Legal, Jocinaldo. E eu me inscrevi nessa live hoje pelo seguinte, Márcio, nesse bate-papo, porque eu uso muito o CRM, tá? Eu não consigo trabalhar sem ter um CRM. Mas, assim, a gente usa na empresa de um modo em geral, né? O vendedor usa, eu uso. Eu queria entender mais para falar, para a gente ver especificamente dentro do food, né? Como é que a gente pode usar mais o CRM para não só aproveitar mais as vendas, mas para fazer uma venda mais saudável para o cliente final. Legal. Tá? Então, o meu intuito aqui hoje é esse. Bacana, obrigado, Jocinaldo. Obrigado, eu. Carlos Augusto, por favor. O microfone está mutado. Boa noite, meu nome é Carlos. Hoje eu sou franqueado de uma unidade do restaurante da marca Espeto Carioca, tá? Tenho 35 anos de varejo, tá? E sofri um bocado, como acho que todos na área de restaurante, né? Quando a gente foi pego de surpresa pela pandemia, né? E hoje eu estou participando da live, porque hoje, em função dos nossos clientes hoje estarem cada dia mais omnichannel, né, a gente vê aí uma realidade virtual crescendo muito e a expansão do delivery, né, pelo mundo afora, principalmente no Brasil pós-pandemia. É isso aí. Uma boa noite. Legal, Carlos. Talvez você tivesse bastante interesse na live que a gente teve na semana retrasada, na primeira mesa redonda, que foi sobre delivery. Depois vale a pena pegar o link para assistir. Pô, com certeza. Muito obrigado. Tá. Bom, Alexandre, fidelizando com você aí para se apresentar. Ok, boa noite. Me chamo Alexandre Lauria. Eu sou gestor da plataforma Fidelizando, é uma plataforma de gestão e de relacionamento com o cliente através de um CRM. E também a gente usa esse CRM para se comunicar através de omnichannel, com vários canais de comunicação, com diferencial em detrimento a todas as outras que existem, não só como diferencial. A gente tem como princípio a leitura de consumo desse cliente. A gente consegue entender quem é esse cliente através da leitura do consumo dele e sobre essa linha de tempo de consumo individualizado por cada cliente, eu consigo criar uma estratégia de comunicação com ele e de retenção de clientes dentro do food service. Tá?
Então, assim, eu fiz resumi bastante. Legal, Alexandre. Rafael, por favor. Boa noite, pessoal. Aqui está quase boa noite. Meu nome é Rafael. Eu fazia parte de um fundo de investimento aí no Brasil para compra e venda de restaurantes. E tinha acabado de conseguir a licença de uma marca americana para ir para o Brasil. E um mês antes de assinar o contrato com o investidor, eu já tinha a licença da marca, chegou a pandemia. Então, eu decidi concluir meus estudos, estudar, e agora estou há 3 meses aqui em Nova York, estudando na Columbia University. Pô, que bacana. Bacana. Desculpa perguntar, Rafael, você está estudando o quê? Eu estou estudando Business, é uma dupla graduação, né? Master e Undergrad. E eu comecei como garçom no Outback, me tornei sócio-gestor do Outback. Depois eu fui para esse fundo, consegui a licença de uma marca, chegou a pandemia, resolvi conseguir uma bolsa em Colômbia e agora estou aqui estudando. Pô, que legal. Espero que você consiga concluir o teu curso e trazer de volta essa marca para o Brasil. Né? Isso aí. Enfim, que bom. Jennifer, por favor. Boa noite a todos, meu nome é Jennifer, eu sou empreendedora há 35 anos, minha área principal é comunicação e marketing, né, eu tenho agência chamada Presença Propaganda, que é especializada no marketing tradicional, né, e um braço que é o Apareça e Cresça, que é voltado especificamente para marketing digital para pequenas empresas e tal. E, além disso, eu tenho uma operação mais novinha, que chama-se Empório Bariloto, que é uma revenda de bebidas especiais. Eu trabalho com vinhos, cervejas artesanais e tal. Legal. Eu vou colocar, inclusive, meus contatos aqui no chat, quem quiser conversar comigo. O objetivo ao participar aqui da mesa redonda é conhecer mais esse segmento. Eu atendo alguns clientes na área de food service e franquias, e eu gosto sempre de me atualizar e entender mais como o mercado funciona e tal. Seja bem-vinda, Jennifer. Obrigado. Bom, temos 2 Flávios. Flávio Altimari, por favor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Tudo Flávio jóia. Altimari, da empresa Pague Cartão. Estou te devendo ainda a nossa reunião, hein? Tá devendo? Não, mas tá tranquilo. Você é um cara que ajuda o mercado, tem crédito. A Pague Cartão é uma solução de meios de pagamento para fornecedores do varejo, que permite que os fornecedores ofereçam melhores condições comerciais para o varejista. Estou falando aqui de mais prazo, mais limite. Ao mesmo tempo que essas vendas, eles conseguem liquidar isso em D+1, sem risco de inadimplência. Então, a gente é um trabalho assim, de meio de pagamento dentro do ecossistema varejista entre o fornecedor e o comprador, que é o restaurante, a padaria, o hotel e tudo mais que está ali na ponta. Bacana. Bom, seguindo aqui com o Flávio, temos outro Flávio. Flávio Carneiro, por favor. Oi, pessoal. Boa noite, Márcio. Rapaz, é tão difícil encontrar um Flávio. Um Flávio numa reunião com 8 pessoas, 2 Flávios com 8 pessoas de falar, hein? Bom sinal, hein, Flávio? Mas, boa noite, gente. Eu sou gerente comercial da Alterdata Software. Eu estou aqui, eu até tinha comentado com o Márcio, eu vou entrar, mas eu não sei se eu vou conseguir participar, porque eu tenho um bebezinho de 1 ano e meio, e ele já está ali reclamando que eu me entrei no quarto aqui e fechei a porta, mas daqui a pouco eu tenho que dar uma atenção para ele aqui, correr aqui só para falar com vocês. A Alterdata é uma empresa que tem 32 anos de mercado, a gente possui softwares para o varejo em geral e também um software específico para o segmento de food. O Márcio é um cara que nos apoia de perto em relação a isso. E a nossa solução ela atende aos mais subsegmentos do food service, né? Desde lanchonetes, food trucks, enfim. Só que a Alterdata ela acredita que não é só software. Software tem um monte. A gente entrega mais que software. Não trabalhamos com hardware, mas a gente entrega um atendimento muito voltado para o cliente, né? A gente quer que a nossa solução ela seja uma solução para o cliente. Então, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfim. A gente está aí nessa food para fazer o nosso melhor. E eu estou aqui para aprender com vocês. Estou aqui para tentar ouvir
Se o meu neném deixar, mas eu estou por aqui. Beleza, Flávio, obrigado. Bom, agora, né, por último, mas não menos importante, a gente tem aqui Mercatoria, só não sei o nome dela. Por favor, se apresente. Boa noite a todos, meu nome é Adriana, sou fundadora da Mercatoria. Mercatoria é um grupo empresarial formado aí, a gente fala de um ecossistema, né, formado por profissionais independentes. Em algumas das empresas eu sou sócia, em outras são apenas parceiros. Nós temos, então, dentro do grupo contabilidade, todos especialistas do varejo. Temos escritório de contabilidade, empresa de corretora de seguros, que já tem uma grande carteira aí no mercado. Nós trouxemos, eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e nós trouxemos aqui para São José do Rio Preto mais uma unidade dessas empresas para atender aí a dores do varejo. A Mercatoria nasceu depois de muitos anos estudando esse mercado do varejo, principalmente supermercadista, onde eu estive à frente aí através da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Estive muitos anos dentro da APAS, deixei a associação para fundar a Mercatoria. Inclusive, para isso, para que se concretize, né, todo esse trabalho, esse elo, essa junção entre supermercado e indústria, fornecedores de serviço, nós estaremos realizando um grande evento em novembro aqui em São José do Rio Preto, onde serão mais de 40 expositores, palestras. Dos palestrantes, nós temos Marcos Scaldelai, que é o diretor do LEAD, né, o presidente do LEAD, Murilo Manzano, que é treinador aí de líderes também, Rodolfo Antunes, que é o dono do Empório Alfredo Antunes, a Estela, com vários consultores, inclusive o Vini Machado, que é um especialista em inovação e cofundador da Vortex. Vortex é um hub, no qual eu sou inteligência de mercado desse hub também. Então, o objetivo hoje de participar aqui dessa live é entender esse universo de franquias, porque está surgindo uma oportunidade aí de uma cafeteria, no qual, se eu adquiri-la, me interessa modelá-la para um modelo de franquias. Bacana, obrigado. Bom, assim, de novo, não quero trazer aqui como se fosse palestra nem nada, muito pelo contrário, né, eu acho que todo mundo aqui tem, né, acho que bastante conhecimento para a gente poder trocar, né? Então, a ideia é que cada um possa falar, por favor, não fiquem acanhados nem envergonhados e vamos tentar só organizar, né? Eu queria, assim, inicialmente, né, se alguém já tiver algum tema, eu acho que era legal colocar aqui no chat, mas um que me vem à cabeça e que eu tenho encontrado muita... assim, existem muitas questões em relação a isso, como, né, fazer dentro do, por exemplo, de uma maneira mais transparente e fluida possível a captação dos dados do cliente, né? Eu acho que, assim, hoje, para a gente poder fazer todo o CRM, né, tudo em cima da análise dos dados do cliente, a gente precisa de uma forma de vincular aquelas vendas, transações, todo o histórico do cliente, né, ao cliente, né? Então, assim, como pegar esse dado do cliente sem falar assim, olha, eu preciso que você preencha isso daqui, né? Como a gente consegue pensar nesse tipo de estratégia, né, através aí da galera de automação, da galera do CRM, das consultorias, como que a gente, né, busca esse cliente, né? Quer dizer, a gente tem um cara aqui de pagamento, né? Pagamento sempre foi uma maneira também ali da gente buscar o cliente, né? Temos aí o pessoal da automação, né? Eu queria, sei lá, botar esse tema como abertura, né, e deixar a palavra aí para a gente poder trocar figurinha. Só vamos marcando aí a mãozinha aí para, né, da call para a gente falar, e eu vou chamando aqui só para deixar um pouco mais organizado, mas, por favor, vamos nos adequando, né? Enfim. Bom, palavra com vocês. Acho que acho que o Flávio começou a falar, mas ele está aqui no mudo. Não sei se está falando com a gente aqui. Eu também não sei.
Ele está no Oi. mudo. Ele tá no mudo. Flávio está no mudo, se estiver falando conosco aqui, Flávio Altimari. Se não, Alexandre, acho que você queria falar, né? Então, por favor. Não, eu acho que, pela nossa experiência, que nós já temos já de muitos anos, o que perfaz essa atração desse cliente, a princípio, né, de trazer ele para dentro do banco de dados, de uma forma muito contundente, é a clareza e o objetivo pelo qual você quer atrair ele para dentro do seu banco de dados, né, ou inseri-lo dentro do seu banco de dados. Isso é extremamente importante, deixar isso claro para o cliente, não só através de regras, né, que é, obviamente, composta hoje pela LGPD, enfim, a gente tem várias outras. Nós fechamos bastante esse processo. Perdão. Não, da LGPD é um ponto importante também. Enfim, não só através da LGPD, mas de uma forma de como atraí-los para dentro desse funil de entrada, dentro de vou chamar de funil, né, usar o marketing para usar isso, para ele vir para dentro do CRM. Dito isso, existe várias N maneiras de fazer isso, né? A própria redes sociais é uma maneira de você atrair esses clientes, expondo isso para eles. Eu não vou nem assim, generalizar muito, senão a gente vai ficar perdendo muito tempo aqui explicando ferramentas de captura de dados de cliente, de leads para dentro da plataforma. Mas o que é mais importante é a clareza e o objetivo. A gente tem que ter, de início, para montar uma estratégia, ter objetivo e clareza desse objetivo. É isso que eu percebo. Mas o ponto, Alexandre, que eu vejo muito de dificuldade, principalmente em restaurante, é como capturar isso efetivamente, porque o cliente, às vezes, por exemplo, quando a gente fala de um fast food, talvez seja mais simples, o cliente está mais propenso, mas quando a gente fala de um restaurante mais sofisticado, né, que você vai chegar lá na mesa e vai enfiar um cartãozinho para ele preencher, para depois você levar para o teu banco de dados, você vai... Né, como é que vocês enxergam isso? Né? Quais opções, de repente, em algum momento já foi utilizado em alguma experiência de vocês, e aí vocês, que eu digo no todo, né? Como que isso tem sido tratado? Porque existem diversas formas, né? Qual o ponto com menos fricção do cliente, no caso, né? Que leve menos a questão do embarreiramento ali, dele negar ceder os dados? A princípio, né, nesses anos todos, nós sempre tivemos muito receio, até uma estratégia e visão errada de negócio nossa. Nós também nunca abordamos nenhum tipo de cliente, de perfil, né? Eu atuo muito em fast food service, só para vocês entenderem também. Eu trabalhei durante 15 anos no McDonald's, então eu tenho um histórico de food service e, obviamente, eu tenho a minha maior carteira hoje dentro do food service. Mas nós sempre tivemos receio de atuar no restaurante, a princípio, mais sofisticados, exatamente para essa rejeição que acharmos que as pessoas com poder aquisitivo mais alto, tipo A, classe A e A+, eles não iam aderir a essa plataforma. No final de 2019, um pouco antes, no final de 2018, nós fechamos uma parceria de contrato com a charutaria que tem aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, que é um bairro de classe A, e aí nos Jardins, chamado Oeste Café. Tá? O Oeste é uma charutaria de classe A, com perfil de consumo, com a média de consumo do ticket médio em torno de R$620, a média do ticket médio deles, até porque tem charutos, etc., uísque e assim por diante. Tá? E foi uma a aceitação foi excelente. Hoje eles estão com um banco de dados, tirando, obviamente, toda a parte de pandemia, estão com um banco de dados acima da média que nós já havíamos projetado para eles anualmente. Tá? E fechamos agora com o Ju Sakamoto, que é um restaurante de japonês em São Paulo, conhecido, chefe conhecido. Nós acabamos de fechar agora, esse mês agora, eu fui a São Paulo, fechei com o Ju. Legal. Mas antes de passar a palavra para a Jennifer, só para voltar a esse assunto. Por exemplo, o caso do Oeste Café, não sei se você pode abrir, mas, enfim, eu acredito que seja público, porque é como o cliente chega lá no Oeste Café, como que tem sido essa abordagem, ou essa busca desse link com a fidelização em relação
ao cliente ali? O cliente ele é abordado de que forma? Né? É uma coisa voluntária do cliente ou existe uma ação do atendente, por exemplo, ali no Escafé, para fazer com que ele faça esse tipo de cadastro, por exemplo? Usando o exemplo do Escafé, por exemplo, o colaborador é treinado, né? Inclusive, eu dei um treinamento para esses colaboradores dentro do meu perfil de compreensão. Obviamente, eles adequaram isso dentro da tratativa que eles estão com os clientes, mas eu dei uma orientação inicial de a forma de abordagem, e saber abordar, saber explicar em que momento da abordagem que o cliente merece, ainda mais um cliente com esse perfil, que é um pouco mais... tem um diferencial, é óbvio que tem, não tenho a dúvida disso, mas... quem faz essa abordagem no Escafé, a gente não tem comunicação visual dentro do restaurante, tá? Então, redes sociais, eles utilizam, infelizmente, muito pouco. O vendedor mesmo do produto, do CRM, são os colaboradores que foram treinados e, no momento adequado, chegar a esse cliente, abordar ele e perguntar se ele gostaria de participar. Inclusive, só uma curiosidade, o Escafé foge totalmente do padrão de tudo que a gente tem como empresa a nível de benefícios para o cliente, né? Porque, em média, a gente oferece, o restaurante especificamente, oferece 4 ou 5 benefícios em troca desse cadastro que ele faz e a linha de consumo dele, que a gente vai lendo a linha de consumo dele, né? Como o Márcio já conhece um pouco do Fidelizando, mas eu não quero fazer propaganda do meu produto, mas eu tenho que falar para explicar. O meu produto, eu consigo ler o XML, o arquivo de venda. Então, o cliente faz um cadastro, insere o CPF, a partir do momento que ele insere o CPF, eu consigo capturar os dados dele e montar um banco de tempo de consumo. Em média, essa troca de informações entre botar o CPF na nota fiscal eletrônica e eu capturar esses dados e somando, fazendo um somatório sobre o consumo dele e gerar comunicações sistêmicas com ele, através de templates de envio via SMS, via e-mail, via WhatsApp, então a gente consegue manter esse relacionamento, Márcio. Mas o que é mais importante nisso é que no Oeste eles têm 15 produtos de benefícios, tá? Só para você, a régua deles é bem alta, tá? De start, é R$ 1.200 ou 1.200 pontos, a gente faz a equivalência de R$1 igual a um ponto, e vai até R$15.000. Então, o Oeste, como parâmetro de padrão classe um pouco mais elevada, ele é totalmente diferente de tudo que a gente tem dentro da plataforma hoje em dia, que mais são food service, franquias, etc. Obrigado, Alexandre. Deixa eu passar a palavra aqui para a Jennifer, para ela poder falar aqui. Bom, a minha contribuição vai mais na minha área de atuação, que é o marketing, né? Como o Flávio falou, a questão se você tem alinhado o objetivo e para que você quer esse aporte de dados, né? É possível criar mecanismos, ações que incentivem as pessoas a entregarem seus dados. E como, esqueci o nome, Fidelizando aí, falou, Alexandre, isso, de acordo com o público, você vai ter um nível de benefício que vai oferecer e que vai, assim, num restaurante classe A, por exemplo, quer dizer, a questão da exclusividade, por exemplo, pode ser trabalhada, porque, veja bem, não é porque o público é de classe A gargalhada, como a gente costuma dizer, que ele não gosta de ser acarinhado, que ele não gosta de ter aquela coisa de assim, eu sou especial e eu recebi isso. Então, quer dizer, eu acho que não há barreiras se o consumidor é um consumidor mais popular ou mais sofisticado. O que vai variar aí é o que você vai oferecer para ele então, entregar os dados. Então, esse é o ponto. Então, hoje a questão de você coletar o dado, ela está diretamente ligada ao que você vai dar em troca. Né? Se você tá com um carro 0 km na porta do restaurante, você acredita que todo mundo vai se cadastrar. Se você está com uma bicicleta, uma patinete ali, nem todo mundo vai se cadastrar. O lance é o que você dá em troca, esse é o ponto. O meu ponto ainda é diferente disso.
né? O ponto que eu vejo que muita gente, às vezes, né, me pergunta, e aí não é só o grande ou o chique, né? É a questão de como capturar o dado de forma mais transparente, no sentido de evitar esse eu preciso que você preencha esses dados, né? Quer dizer, eu acho que isso é hoje o que talvez incomode mais o cliente, pelo menos ao meu ver, né? Se a gente tiver uma maneira, né, tecnológica que a gente consiga trazer esta informação, né, de alguma outra forma, a gente acaba talvez tendo isso mais fácil, né, mais sem muita aresta. Eu esqueci o nome da moça da mercadoria, desculpa, esqueci teu nome. Adriana. Adriana, você tinha marcado e depois você baixou a mãozinha? Não, mas vamos lá. Além do que eu ganho em me cadastrar, é o como, e aí você falou com o uso da tecnologia. Mais do que o que eu ganho, é como eu faço isso. Então, hoje, todo ser humano não tem tempo, né? A gente fala, não tem tempo mais, então eu não tenho tempo para ficar ali, ou num telefonema de telemarketing, fazendo uma pesquisa, ou numa abordagem dentro de um estabelecimento comercial, fazendo essa pesquisa. Então, você ter agilidade e definir as perguntas-chave que te levam a um outro nível com aquele cliente é o ponto essencial aí. E o uso da tecnologia, ela é fundamental para isso. Um programa de fidelidade, eu enxergo como um grande caminho, quando você implanta isso, é um grande caminho, pelo menos é o mais utilizado dentro do varejo supermercadista, quando você precisa de dados. O programa de fidelidade ainda é o melhor caminho. Legal. Deixar a palavra para o Rafael, já que o Alexandre já tinha falado alguma coisinha, depois o Alexandre segue aí com ele. Só para contribuir com a sua pergunta, Márcio, eu estou mais para cliente aqui do que não sou fornecedor de nada, tá? Ótimo, então, futuramente, eu sou, se Deus quiser, eu vou ser um cliente. Mas tem uma ação que o restaurante que eu era sócio, de Sorocaba, a gente fez em 2015. A própria loja, eu, 4 atendentes e 2 hostes, estudamos Python. Tinha um amigo meu que estava fazendo mestrado em algoritmo no ITA, e nós desenvolvemos um sistema de espera eletrônico. Porque a maior reclamação do Outback era a fila de espera, 3 horas de fila e tal. Então, nós desenvolvemos uma tela que fazia a mesma coisa que a menina, só que em vez de ser a menina com giz, era a tela no touch e tal. E a gente colhia aquelas informações. A pranchetinha do Outback, né? Exatamente. E a gente começou a colher aquelas informações. E aquelas informações foram os dados dos clientes e KPIs para o restaurante. Ou seja, tempo de espera, limpeza de mesa, circulação. E a gente conseguiu reduzir para 40 minutos, não por causa de um algoritmo, mas porque a gente descobriu que o salão estava lotado no sábado à noite, porque 50% do nosso público era casal e as mesas, a maioria, são de 4 e 6 lugares. Então, tinha muito lugar ocioso. Eu estou falando desse ponto, mas o interessante é o que a gente conseguiu captar de informação. Cada vez que o cliente dava o nome, o e-mail, o telefone. A gente conectar isso, a gente sabia que mesa que ele tinha sentado, porque na tela você selecionava a mesa, então você sabia todo o consumo dele, você podia mandar uma promoção, alguma coisa. Eu estou falando como cliente de vocês agora, eu acho que essa foi uma maneira de captar informação do cliente, sendo que é uma coisa que o Outback já captava, só que através de um papel e não usava isso, não conseguia utilizar isso. E uma segunda coisa que deu certo, que a gente fez, os clientes, eu tinha um retorno, um ROI muito baixo, daquele cartão promocional, vale ribs, vale hambúrguer, alguma coisa. E era caro para mim aquilo, né? Custava caro comprar através da loja. Tá? Eu fiz um banner, coloquei a foto da Blooming Onion lá, e um QR Code, e coloquei dentro do pátio de uma universidade privada em Sorocaba. E bombou aquilo lá. E eu tinha o telefone do cara, para mandar mais promoções e tal. Então, foram 2 maneiras que a gente coletou muita informação de cliente, muito dado. Mais uma vez, não é minha área, eu só fiz isso porque eu tinha um problema de espera e eu tinha um custo de marketing, mas foram soluções que funcionaram, e através de Python para um e criar um QR Code, um link na internet para outro, né? Legal, então, acho que é uma super contribuição, Rafael. Acho que
essa questão da fila, né, de captar o dado na fila, é um ponto bastante relevante e importante mesmo. Né? Fora que você consegue, né, como você mostrou aí, né, você via o giro de salão, você viu outras coisas que não estavam exatamente na mira ali, talvez, da captação do dado. Né, só que o que a gente tem que entender, eu acho que aí vai até mais uma outra questão, né, que o CRM ele pode amplificar também essa análise de dados, né, não só a questão do consumo, da fidelidade, de trazer, né, mas ao começar a capturar dados, a gente consegue enxergar outras coisas também. Né? Então, acho que esse ponto que você mostra, né, que você conseguiu ver a ociosidade do salão e tal, e que tinha mais mesa de 4 do que de 2, é um ponto bastante relevante para a tua operação. Né? Então, quer dizer, foi, né, no caso, na ocasião. Achei bem legal essa tua contribuição. Esse negócio da fila é um ponto bem interessante. A Adriana levantou a mão aqui. Mas o Alexandre estava querendo complementar um negocinho, Adriana, só um minutinho. Não, eu já tinha falado, só não abaixei. Tá. Então tá. Alexandre? Tá mudo, tá no mudo. Não, só para complementar, Márcio, a sua pergunta que você fez quando a gente respondeu, quando se trata de oferecer algo para o cliente, tá? É inerente da vontade do ser humano, são duas coisas fundamentais. A princípio, quando você traça um objetivo, a primeira, a Jennifer falou, é dar um diferencial para aquele cliente e tratá-lo de uma forma diferenciada. Tá? Isso é um dos pontos fundamentais. A segunda, eu estando do lado do cliente, além de me sentir assim, eu também, qualquer cliente, né, gosta, que é aí que eu falo, a parte humana, ele gosta de levar vantagem, ou sentir, além de ser acariciado, sentir vantagem também no que ele está fazendo. Esses são os princípios básicos que a gente vê em qualquer sistema de fidelidade. E eu faço uma correção. Né? A gente fala sistema de fidelidade, mas eu discordo um pouco até do termo do nome da empresa, mas até porque esse sistema não fideliza. O sistema não fideliza. Né? O nosso sistema retém um cliente. Né? É um sistema de retenção, é esse sistema de comunicação, de relacionamento. O que fideliza são outras ações dentro da experiência do cliente no negócio. Isso fideliza, dentro do meu ponto de vista, tá? Eu quero deixar bem claro. Mas voltando a sua pergunta, é exatamente isso, Márcio. O que o cliente, sentado do outro lado, o que eu espero? Eu chego na Shell premia. Eu paro no posto, o cara me aborda e fala assim, senhor, você tem vários descontos aqui, isso, botar no Shell premia. Eu baixei o aplicativo, fiz o meu cadastro e, obviamente, eu utilizo o Shell premia em função das vantagens que eu tenho. Que a gente criou também outras opções, como cashback, etc. Tá? Quando a gente fala de dar pontuação, dar isso, dar benefício, a gente pode incluir dentro desse perfil de um CRM um cashback também, tá? Então, eu não sei se eu respondi dentro do meu ponto de vista que você perguntou, Márcio, mas eu acho que esse é o objetivo principal, é de levar ao cliente, mostrar para o cliente que ele é importante para você, tá? E o que eu posso dar para ele em troca desse cadastro que ele for fazer dentro de um CRM. É isso que eu queria só complementar. Bacana. Mas alguém quer complementar nesse ponto? O Jocinaldo, que levantou a mão, por favor, Jocinaldo. Marcos, eu vejo do ponto de vista o seguinte, tá? Eu, como cliente de uma casa, tá? Eu só vou sentir a vontade de passar os meus dados lá para participar de uma promoção, de uma coisa, depois que eu for na casa pelo menos umas 3 vezes. Você vai conhecer, você acaba virando meio que amigo da pessoa que te atende, a pessoa na segunda ou terceira vez já te chama pelo nome. Então, assim, só para completar aí, como você perguntou, né? Como que a gente consegue os dados, né? Eu, como cliente, nunca entro numa casa e se a pessoa me pedir os meus dados, eu não vou dar, até por medo mesmo. Eu tenho medo da pessoa encher a sua caixa de e-mail de spam, te ficar ligando, mandando WhatsApp com promoções, isso te perturba muito no seu dia a dia, ainda mais para quem tem um dia muito cheio, né? E eu acredito que todos tenham aqui. Então, assim, eu, como cliente, eu só forneço os meus dados quando eu sinto a vontade e numa casa que eu já conheço. Eu não estou de viagem assim, eu vou entrar numa loja de shopping, tem aqui uma promoção, se você comprar 200 reais aqui, você concorre a uma Mercedes-Benz. Não, eu vou comprar, mas não vou dar os meus dados lá. Tá? Como a Adriana falou aí,
isso funciona muito para supermercado, tá? Eu sou de São José do Rio Preto também, e aqui tem um software para CRM de supermercado que é muito bom, tá? Muito bom, que é feito aqui mesmo, tá? Sim. E isso funciona bem, por quê? Porque você só dá o CPF, o resto eles buscam de algum lugar os seus dados lá e você já está concorrendo. E eles não te mandam nada durante esse período aí. Vocês só vão te ligar se você foi sorteado ou não. Então, eu vejo que são formas diferentes de você ter os dados, tá? Para segmentos diferentes. Restaurante, eu vejo que é muito food, eu vejo que é muito... Por exemplo, se for fast food, o Subway tinha lá, né? Coloca o seu CPF, entra lá no site, cadastra que você ganha. É um tipo. Casa mais chique, tipo aí o Fidelizano falou aí, é diferente mesmo. Então, eu vejo assim, que são maneiras diferentes de você conseguir a mesma informação. Legal, Não sei Reginaldo. se eu conseguir falar aí, mas eu vejo dessa forma. Obrigado. A Jennifer queria falar, por favor, Jennifer. Uma coisa que o Josinaldo mencionou e que eu acho que é muito importante a gente tomar cuidado, né? Porque realmente é a questão, eu acho que conseguir os dados não é tão complicado. O complicado é o que a gente vai fazer com esses dados depois, porque Muito boa pergunta. eu acho o que afasta muito as pessoas é que, apesar de LGPD e todas as coisas, o tratamento que se dá aos dados que são coletados ainda, eu acredito que não é um tratamento correto, entendeu? Muitas vezes você dá os seus dados achando que eles vão ser utilizados de uma forma, e como ele falou, você acaba sendo vindo uma avalanche de contatos não solicitados, e é muito difícil. Mas você pode recorrer à LGPD. É muito difícil. Se o consumidor ele não tem essa, né, essa disponibilidade de sair correndo atrás dos seus direitos dessa forma. Então, o que acontece? Ele acaba ficando refratário numa outra oportunidade, ele não vai dar os dados. Então, eu acho que o segmento como um todo devia se mobilizar para conscientizar do bom uso disso, entendeu? Porque isso devia acontecer independente de LGPD, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Tratar bem esses dados, e se o cliente quiser que os dados sejam excluídos da base, não dificultar, porque muitas vezes, o que acontece? Você pede para ser excluído de uma base de dados e isso não acontece nunca, né? Você continua recebendo contatos não desejados, por mais que você peça para ser excluído. Então, quer dizer, eu acho que tem que começar o segmento, né? Pensar, vamos tratar esses dados com respeito, né, como eles merecem. Eu acho que é isso também. Interessante o teu ponto, Jennifer. Acho que a Adriana queria dar uma palavrinha e o Alexandre também. Adriana, se você quiser falar. Isso. Um ponto importante que a Jennifer comentou é o que faremos com os dados. No meu caso, hoje é B2B. Como eu faço, até para não ferir a LGPD e também não ter esses bloqueios, né, e nem causar spam, apesar de que eu falo pelo menos 2 vezes por semana com o meu mailing. Eu levo sempre informações. Então, informações de interesse, eu estou sempre entregando. Nós gostamos de receber. O que é que a gente está recebendo? Então, conteúdo de relevância, um assunto, isso você vai criando, isso para início, tá? Eu sempre falo, você começou ali, recebeu um cadastro novo, como você cria essa autoridade, né? Como você desenvolve essa autoridade com aquele público-alvo? O que a gente vê muitos é o quê? Eu consegui o dado,
A primeira coisa que eu faço é começar a mandar ofertas. Eu estou acompanhando, inclusive, o desenvolvimento, que a gente tem um projeto com startups, até no evento que eu vou fazer, a gente vai ter um espaço para startups, e o que eu vejo startups fazendo? Eu consigo dado, principalmente de delivery, de e-commerce, eu consigo dado, eu começo a lotar o meu cliente de oferta, de promoção, o tempo todo. Isso daí, eu falo que é um grande problema, porque nem todo momento você está interessado em receber esse tipo de comunicação. Então, hoje eu trabalho e dá muito certo, e aí eu comecei a ter feedbacks, e foi por isso até que as minhas redes sociais, que eu, há pouco tempo, a gente cresceu em um número, sempre entrego informações, eu construo essa autoridade diante do público que eu estou falando, e em um determinado momento, estrategicamente, eu pego esse mesmo dado, e eu começo a intencionalmente introduzir um produto, tentar ali, né, inserir uma venda, realizar uma venda, mas a gente tem que ter muito cautela para a gente não ser bloqueado. Então, é tão difícil a gente conseguir um WhatsApp, depois que a gente consegue, a gente tem que cuidar com carinho. Então, tratar como único, né? Hoje o que é mais valioso é o WhatsApp da pessoa, né? Antigamente eram outras coisas. Mas só complementando um detalhe antes de passar para o Alexandre, o que eu vejo muito também é que, por mais que a gente colete os dados, muita gente não sabe o que fazer com eles, não no sentido de mandar promoção ou não, de exagerar no contato, mas o método de usar esses dados, né? Porque você tem, de fato, dentro de um restaurante, de um segmento de alimentação, ou até mesmo num supermercado, uma quantidade volumétrica de dados muito grande, né? Quer dizer, tem diversas transações, diversos tipos com vários itens, né, em cada uma. E esse tipo de análise, né, o que fazer, né, como fazer esses cruzamentos, né, o que esperar, o que buscar do CRM, né, com que fim? Né? Por exemplo, a gente tem uma finalidade de aumentar o ticket médio. Então, por exemplo, como que a gente vai minerar aqueles dados, né, filtrar os dados, para que a gente possa, de alguma forma, quando a gente tiver uma oportunidade de um produto equivalente, né, ofertar àquele cliente. Ou mesmo, por exemplo, como que a gente consegue incitar, por exemplo, um delivery ou uma entrada no restaurante através de uma geolocalização, por exemplo, do cliente que está dentro do meu shopping e que é meu cliente, por exemplo. Né? Esse tipo de acionamento, né? De acionar o cliente naquele momento. Né? Como que vocês enxergam isso, se já tiveram alguma experiência, né, desse tipo de implementação e de uso, né? Quer dizer, dos dois lados, como cliente ou como fornecedor. Né? Enfim, aí até passar a palavra para o Alexandre, que estava esperando ali, eu acabei botando esse assunto na roda antes. Desculpa, Alexandre. Não, só para concluir também, vou falar bem rápido, não ser muito extenso, o processo de banco de dados, desde a década de 80, quando eles começaram a criar bancos de dados, efetivamente, o Márcio dessa época, eu era da época ainda do McDonald's. Opa, eu não sou da época de 80, não, cara. Deixa de coisa você dessa época. Sou de 80 também, pô. Enfim, eles começaram a criar, na verdade, marginalizar o mercado, começaram a vender dados. Né? Esses conceitos foram se marginalizando no correr de décadas, tá? E hoje as pessoas enxergam um banco de dados como ainda um marginal da qual eu vou dar meus dados e eles vão vender esses dados. É óbvio que tem empresas que fazem isso ainda, eu não vou negar que existe, tá? Mas ainda, eu hoje te afirmo que são minorias, tá? Mas existem empresas que fornecem dados sim. Tá? Então, a gente trata, ainda tem esses resquícios do passado de pessoas que ainda faziam e utilizavam dessa forma. Não pensam vocês que eu não recebo propostas, nós, na empresa, recebemos propostas de venda de bancos de dados constantes, tá? E já deixamos de fazer bons negócios em função de não vender
para associações brasileiras, etc., com interesse em dados, que não é nosso esse objetivo. Não que a gente seja uma candura, não é isso, né? Que a gente tenha auréola e asinhas, mas não é esse o objetivo do nosso business. Tá? Voltando só para completar do Márcio também, uma das coisas que o problema que a gente enfrenta hoje, eu, como lidando com gestão de negócios, seja pet shops, restaurantes, eu tenho loja de departamento, enfim, dentro do Fidelizando, é exatamente fazer com que o gestor entenda como utilizar esses dados. Isso é uma dificuldade que eu tenho, assim, é uma briga, uma estratégia que a gente passou a utilizar esse ano, eu estou mastigando mais dados para entregar para o meu cliente, meu gestor, dados mais analíticos para que ele pegar e estou apontando para ele, eu estou fazendo o trabalho dele, tá? Eu estou começando a fazer o trabalho dele, porque não adianta só vender espaço em banco de dados, não vender comunicações sistêmicas, mandando e-mail, SMS, não é isso, tá? E meu banco de dados também não manda aleatório, tá? Eu tenho programas, meus benefícios, minhas comunicações são pré-definidas para cada cliente. Então, aquelas ponto final. Não faz mais nenhum outro tipo de comunicação. Dito isso, voltando à parte de dados, a gente precisa, o trade precisa criar essa cultura de apontar para o gestor, o cara está preocupado com CMV, com venda, com cliente, o funcionário que faltou na frente de... Enfim, esquece que ele tem um baita ouro na mão, que são os dados que o Márcio falou, algumas informações fundamentais para que ele consiga fazer projeções, né, dentro do business deles. Tá? Isso é fundamental, Márcio. Eu tenho uma baita dificuldade com relação a isso. É muito difícil. Será que a gente só vai conseguir quando a inteligência artificial estiver bancando o CRM? Mas, provavelmente, Márcio, eu não consigo, tá? Entender? Porque quando eu falo com os caras, né, eu falei, cara, não adianta você contratar a minha plataforma. Eu não quero uma pessoa para contratar a minha plataforma, pagar uma mensalidade e parecer que tem um sistema de fidelidade. Né? Eu preciso que você entenda o que eu estou te propondo, entenda o que eu estou entregando para você como estratégia de business e de marketing. Tá? Minha plataforma é muito voltada para o marketing. Então, eu estou te entregando isso. Saiba utilizar. Mas, cara, é complicado, é muito complicado. Eu confesso a você que não é tão fácil. Adriana, por favor. Eu entendo que essa é uma construção a longo prazo, né? O que a gente vê é o quê? Cliente implanta um CRM, começa a ter os dados e já quer ter um resultado com base nisso. Um exemplo, aqui temos um supermercado, uma rede de supermercados que iniciou com um programa de fidelidade. Com esse programa de fidelidade, ele conseguiu fazer a mineração de dados desses clientes, ele entendeu o comportamento de compras desse cliente, e a partir de então, porém, houve muitos erros, ele já mandou oferta de contrafilé para um cliente do açougue que só compra picanha. Então, hoje, ele consegue ter direcionado uma promoção para aquele cliente, porque ele já conhece, então, aquele cliente. O que ele compra, quando ele compra, quais são os dias da semana, qual o produto, mas isso é um trabalho que foi construído ao longo de anos. Então, tem que entender também que esse é um processo, essa construção de dados aí, entender o comportamento. Quando nós falamos de supermercado, a gente fala de uma base de cadastro de clientes gigante, né? Enorme. Então, esse trabalho, essa construção é a longo prazo. E isso pode ser replicado em outro segmento? Eu entendo que sim. Um exemplo aí, o que o Rafael comentou, que ele precisou, porque era uma dor de uma empresa, ele implantou, né, um programa que ele identificou ali a necessidade, o que ele faz depois. Aí ele pode, a partir desse momento, ele dar sequência. Então, criar o quê? Cria uma ação estratégica. Se ele sabe que a maioria é casal, ele resolveu uma dor que era fila de espera, mas esses mesmos dados podem servir também para a utilização de uma campanha para casais. Uma campanha, poxa, esse público normalmente vem, qual dia da semana que ele vem, o que eu posso ter nesse dia, porque ele sabe também o comportamento de consumo desse cliente nesse determinado dia, com esse perfil, o que eu consigo trazer. Isso resolve dores de por exemplo, perdas, né? Quando nós falamos de restaurante, tem a produção, o preparo antecipado da compra, então ele pode ajustar, inclusive, isso daí. Então, dados hoje eu enxergo que ele é fundamental para diversas
situações. Então, a gente está falando de uma rentabilidade, porque ele é mais assertivo no momento de preparar o produto, ele melhora a sua perda, porque aí ele também se torna mais assertivo, e aquela pessoa vai ligar a oferta, putz, como que ele sabe tudo isso? Um exemplo é a questão de pet shop. Nós temos um pet shop aqui que ele fez esse cadastro e utilizou o CRM para os seus clientes cadastrados e ele acompanhou isso, poxa, de tanto tempo essa pessoa compra a ração ali para o animal, para o cachorrinho, para o gatinho. Então, e aí ele acompanhou por um determinado período, ele entendeu que dentro daquele período a pessoa sempre comprava, ele começou a mandar, sua ração está próxima, dura mais tantos dias, já está na hora de você comprar. Legal, isso é bem interessante. Então, como você pega esses dados e o que você faz com ele, e aí entra, claro que, se nós falarmos, poxa, mas é algo tão direcionado, mas hoje a gente já consegue, através do uso da inteligência, da tecnologia, criar, né, alertas para que aquela pessoa, aquele operador que está ali, consiga fazer esse trabalho aí. Então, é muito importante a gente entender que essa construção a longo prazo, se a gente mantém, né, mantém isso também, não desiste no meio do caminho, porque a gente vê muita gente, quando você fala para o empresário, putz, olha, existe um CRM, que você vai conseguir fazer isso, ele se empolga, mas no meio do caminho, até o final, são pouquíssimos que chegam, né? Porque tem essa construção, esse trabalho todo aí que acontece. Mas é algo que dá para implantar, eu falo do supermercado, mas dá para implantar em qualquer segmento. Só complementando a Márcia, falando a respeito da sua pet shop, a gente tem pet shop, uma rede de pet shop aqui no Rio de Janeiro grande, só para você entender essa inteligência de business, que lá eles entenderam e utilizam de uma forma muito contundente os dados que a gente gera. Eles fecharam junto conosco essa parte de envios de comunicação, está acabando a ração, etc. A gente já faz isso há muito tempo, mas a gente fez uma inteligência maior. A gente fez com relação, só para você entender rápido, eu falar, a gente fechou com uma empresa de ração, tem de 1 a 10 tipos de rações, a gente fechou com a empresa 1, perdão, e quem comprar qualquer ração que não seja 1, tá? Dentro de um período pré-definido pela Pet Shop, eu consigo mensurar quem não comprou a ração 1 através da leitura do XML e disparo uma comunicação para esse cliente avisando que a ração dele está acabando e lança uma oferta referente à ração 1 que ele não comprou. Então, essas inteligências existem, Márcia, só para você entender também, né? Mas o que falta mesmo é exatamente o todo, né? Utilizar esses dados de uma forma... A gente está na fase embrionária, né? A gente é um bebê, a plataforma de CRM, essas que a gente usa hoje, é um embrionário de um BI, né? De um Business Intelligence. Então, a gente já consegue fazer algumas comunicações mais inteligentes com o cliente através de leitura de consumo, etc. Mas o cliente, o gestor, tem que entender que ele tem essa ferramenta. É essa a minha dificuldade maior, entendeu? Tem que saber o que ele quer, né? Enfim, a Jennifer estava na fila aqui para falar. Uma coisa que eu vejo o Alexandre falando é que o gestor tem que entender. Uma coisa que eu acho, e isso vale para os dados, vale para redes sociais, vale para várias situações. E essa é a minha experiência aqui como agência, tá? O cliente, ele pega ele esquece que os dados, ou que esses canais de comunicação, eles são, acima de tudo, ferramentas de escuta. Mas o grande problema é que as empresas, os gestores, não gostam de escutar, entendeu? Então, o que acontece? É muito mais fácil falar, jogar, vender, e e não existe esse hábito de escutar. Então, eu vou fazer um paralelo com relação ao meu trabalho, por exemplo, com redes sociais para os meus clientes. Eu procuro dizer para eles o quanto é importante criar relacionamento, né? Criar relacionamento é uma coisa importantíssima, mas eles estão focados num calendário de postagens em que eles, desculpe a palavra, vomitam mensagens o tempo todo para o cliente, para aquele cara que está ali, e eles não ouvem, eles não interagem, eles não conversam. Então, quer dizer, fica uma comunicação de uma mão só.
Então, quando você, seja nas redes sociais, seja trabalhando com CRM, tem que ser uma comunicação de duas mãos, você tem que ouvir o que o cliente diz. Então, ele pode dizer textualmente ou pode dizer através dos dados, como a Adriana estava mencionando. Eu sei que ele vai de tanto em tanto tempo, então eu vou oferecer nesse período que eu acho que a ração está acabando. Enfim, então, quer dizer, exercitar essa escuta, que é muito difícil. Eu acho que não há tecnologia, não há nada que supere a questão da disponibilidade de escutar o cliente. Perfeito, Jennifer. Eu acho que essa questão da gente ouvir o que o cliente quer nos dizer, às vezes encurta muitos caminhos, né? Que a gente, às vezes, fica batendo numa tecla e simplesmente a gente esquece de saber se é o que o cliente quer, né? Se ele nos diz, a gente já encurta um grande caminho. Passar a bola para o Rafael, que está com a mãozinha levantada. Está no mudo, Rafael. É uma dúvida, desculpa, para esse projeto futuro. A gente está tentando uma maneira de coletar dados do Instagram. Existe alguma ferramenta que eu possa linkar GPS com o Instagram? Eu pergunto isso porque aqui nos Estados Unidos o pessoal está analisando ações não só mais com valuation, os cálculos das ações das empresas. Eles têm contrato agora, o banco faz contrato com satélite, por exemplo, para saber quantos carros estão entrando no Walmart por hora. Então, eu quero saber, eu sei que é um banco, quanto isso seria acessível para o food service? A gente ter esse link de GPS, Instagram, de cliente, seguidor e tal. Esse cruzamento. Bom, dentro do próprio Instagram, você consegue usar essa questão de GPS, de geolocalização, né, para poder fazer suas ações de mídia. Né? Agora, o que você está querendo é retirar essas informações para o seu uso, né? Que cliente estava onde, de alguma forma, né? Eu nunca ouvi muito se falar de APIs abertas do Instagram para se coletar isso, né? Eu acho que isso talvez seja a mina de ouro deles, né? Porque justamente... Desculpa interromper, porque no Waze você consegue, no raio que está um pessoal, jogar uma propaganda. Óbvio que é diferente. Você não sabe a localização da pessoa. Você consegue distribuir você consegue panfletar naquela região, né? Então, mas no Instagram você também consegue fazer isso. Eu sei lá, aqui no Rio eu tô na Barra, né? E aí eu recebo coisas que estão localizadas, que estão abrindo na Barra, por exemplo. Então, volta e meia eu vejo, tem uma nova pizzaria na Barra. Então, chega para mim porque eu tô no momento na Barra. Né? Então, assim, a questão toda, dentro do Instagram, eu sei que existe, você pode fazer esse geoposicionamento, mas daí a você coletar para externalizar isso, eu acho que você não consegue. Né? Acho que não consegue. Mas aí teria que ver alguém mais especialista de Instagram, eu não tenho esse domínio total. Aí, ó, tem aí, Red Drive aí que importa. Pode tentar. Fica a dica. Depois conta pra gente. Obrigadão. Valeu. Fala, Jennifer. Veja bem, o que você consegue na geolocalização é você direcionar os anúncios para pessoas que estão naquela região, né? Mas você puxar esses dados para um sistema seu, você não pode, né? Até porque, como foi dito, essa é a mina de ouro do Instagram, do Facebook e tal, né? Agora, o grande problema, por exemplo, pode até existir ferramentas que permitam fazer isso, mas o grande problema é que o Instagram não devem ser homologadas pelo Instagram, e você corre o risco de perder sua conta, né? Quer dizer, várias pessoas, várias empresas utilizando APIs não homologadas acabam ficando sem seus perfis, né? E não tem volta. Então, cuidado com isso. A Adriana levantou a mão aqui. E também, assim, queria só lembrar mais uns 10 minutinhos para a gente começar a consolidar aqui o nosso papo de hoje. Oi, Adriana.
por favor. Com relação a essa coleta de dados, dados públicos, porque ainda temos, né, por mais que venha a comunicação, coloque lá dentro das suas redes sociais que seu dado não é público, mas existem ferramentas que fazem a captura de dados públicos. Então, consegue realizar a captura de telefone, WhatsApp, pela geolocalização. Inclusive, tem uma empresa, que se eu não me engano é do Rio de Janeiro, não lembro o nome agora, que faz essa captura de dados. Eles fazem, eles chamam de comunicação direta. Então, você contrata por envios. Eu preciso fazer envios a 100 números de WhatsApp, utilizado, inclusive, ofertado isso para o varejo supermercadista, que, uma nova loja, eu preciso atender um raio aqui de 5 quilômetros em direção da região onde eu estou com o meu supermercado. Então, ele pega alguém que, coloca o hashtag, o nome do supermercado, ou está naquela localização e tem dados públicos. Esse dado, eles capturam, então, de tudo que eles fazem ali, uma varredura na região, eles tiram ali um número de contatos e fazem esse envio. A própria empresa faz esse trabalho. Legal. Eu acho que essa questão aí mas é como se fosse um robozinho que vai ficar lendo ali aquelas hashtags e puxando os arrobas das pessoas, né? Talvez seja isso, né? Alguma coisa muito parecida com isso. Mas bacana, eu acho que, assim, ferramentas existem, né? O céu é o limite, né? Acho que as pessoas, a cada problema, inventam uma solução. Bom, gente, eu acho que a gente está chegando aí, já são quase 8h15, né? Eu acho que a gente pode tentar dar uma consolidada aqui para a gente fechar esse bate-papo, né? Eu queria agradecer bastante também a presença de cada um de vocês e os que entraram e saíram ao longo aí do nosso bate-papo. Eu queria deixar aberto para as últimas considerações de cada um de vocês. Enfim, o Carlos ficou quietinho aí, não falou nada, só balançou a cabeça. Queria saber aí dele. O Anderson, né, chegou aí no meio também, se quiser contribuir, fica à vontade. Enfim, queria deixar aí aberto aí a plenária aí para vocês mais uma vez, por favor. Um de cada vez, gente, por favor. Vamos, a palavra. Oi, é para apresentar? Fala comigo. Boa noite. Boa noite, Anderson. Fala aí. Tudo bem, pessoal? Sou Anderson Marcelo. Não coloquei a câmera porque eu estou dentro do carro, tá? Mas eu sou Anderson Marcelo, sou o CEO da Ticket Cupom, onde nós somos uma plataforma de cupons de descontos e delivery. E o nosso delivery são de produtos e serviços. A ideia vai ser produtos e serviços futuramente em diversos segmentos. Então, quem precisar aí de colocar na sua loja, no seu comércio, estabelecimento, uma plataforma de delivery que consiga já pedir os entregadores, é só falar com a gente, tá bom? Legal, Anderson. Obrigado aí por você ter vindo aí, ter contribuído um pouquinho. Bom, gente, se vocês quiserem fazer mais alguma consideração, deixar aí mais algum dizer sobre o CRM, alguma dúvida, alguma linha de pensamento, fiquem à vontade, tá bom? Não, é importante, Márcio, só vou concluir, né? A princípio, a parte de CRM, que é importante a gente entender isso, é dividir o CRM exatamente em dois processos que é difícil, né? Que é a aquisição dos dados, né? E a capacidade de interagir e utilizar esses dados. A gente precisa entender, separar o que é um sistema de CRM e uma estratégia de CRM. A gente precisa separar isso, né? Eu até te mandei algo parecido, semelhante mais cedo para você, Márcio, mas, enfim, que é bem que não tem que levar em consideração agora, que é um assunto também muito longo, mas a gente precisa definir exatamente o que é um sistema de CRM e o que é uma estratégia de CRM, separá-los e utilizar de uma forma em conjunto, tá? Mas são coisas bem distintas, tá? Legal, muito, muito legal e muito importante você colocar isso. Queria até complementar, né? Na verdade, a gente fala muito em CRM e as pessoas acabam sempre levando para o processo de fidelidade, né? E, na verdade, não é isso, né? Essa fidelidade é um dos braços, né, das ações do CRM, né? Eu acho que o CRM tem ali várias outras análises que a gente poderia ficar aqui, talvez, dias para aprofundar. Mas, mais uma vez, mais alguém gostaria de colocar mais alguma coisa?
eu, enfim, agradeço a todos. Deixo também aqui, quem quiser me mandar a logomarca e tudo mais da sua empresa, manda no meu privado, que eu vou montar depois essa gravação e vou deixar disponível. Enfim, isso pode servir também de cartão de visita aí para quem precisar e quem quiser replicar depois, tá? Seja consumidor, se quiser mandar do restaurante, se quiser mandar da agência, enfim, todo mundo, por favor, manda aí, que é democrático essas né, enfim, mesas redondas. Tá bom? Agradeço mais uma vez e fico à disposição também, quem quiser mencionar depois no privado, fica à vontade aí para me mandar um alô. Bom, gente, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite também. Boa noite, foi muito produtivo, gostei bastante. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.